Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um Estudando com o Professor Tigman. O assunto hoje é sobre padronização dos termos utilizados na intensidade do esforço físico, tanto no exercício aeróbico como de força. Será que nós vamos conseguir fazer com que todo mundo use o mesmo linguajar? Fazer com que a intensidade moderada seja igual aqui, ou lá em São Paulo, ou lá na China, nos Estados Unidos? Será que a gente consegue fazer isso? A proposta vem do American College, mais uma instituição da Austrália, tentando trazer uma ideia de como usar os mesmos termos para definir intensidade. Então, vem comigo, nós vamos falar sobre o assunto. E lembrando, né, estamos no mês de novembro, novembro azul, vamos cuidar da saúde do homem, vamos cuidar dessa gurizada, vamos procurar atendimento médico quando necessário. É muito importante estar ligado com isso, tá bom? Vamos lá então. Olha só, a minha tela está aqui. E este aqui é o posicionamento de consenso trazido pelo American College of Sports Medicine, né? A gente conhece o American College há muito tempo. Ficaram quietos por muito tempo, né? Várias coisas aconteceram há um bom tempo aí, a galera demorou para trazer um posicionamento. Agora, devagarinho, eles estão vindo aí com essas informações, juntamente com a galera da Austrália, né, Exercise and Sport Science, né, trazendo esse posicionamento 2025 bem recente, tá? Agradeço a minha amiga Mayra que me mandou esse material e tô aí fazendo a devolutiva aí que eu prometi para ela. Olha só, é um comunicado de cientistas e práticos dessas instituições, galera que lida com essa terminologia há muito tempo, e nós sabemos que existe uma inconsistência, né, cada um acaba usando, cada pesquisa, cada prática se usa um determinado termo, e isso compromete a qualidade, muitas vezes, da prescrição. Então, a proposta aqui se aplica, criar uma proposta que possa ser aplicada em diferentes idades, condições físicas, gêneros, né, que a gente possa ter uma segurança maior quanto ao termo utilizado. Então, o objetivo do grupo internacional é propor uma terminologia padronizada para a intensidade da atividade física e do exercício, que tem utilidade em todas as idades, sexo, capacidades físicas, condições, aplicações e atividades. O que é, gente? Qual é que é a ideia? A intensidade ela é fundamental para se conseguir um benefício para a saúde ou para a aptidão física. Controlar o quão difícil um exercício é determinante para você ter os benefícios do mesmo. Então, nós sabemos que a carga que você aplica, o estímulo que você dá para o seu cliente, que você aplica na pessoa, ele requer uma intensidade mínima. Sem isso, o exercício vai ter um gasto energético aumentado, mas muito provavelmente sem aquela adaptação que você está querendo. E a gente, com a evolução da área, com o crescimento da pesquisa na área do movimento humano, levou a cada um querer criar um termo novo e tudo mais, e hoje a gente tem uma confusão, uma miscelânea de termos que acabam confundindo mais do que ajudando. Criando termos que muitas vezes podem ser ambíguos e contraditórios e faz com que a coisa não aconteça. Veja bem, né? Deixa eu deixar claro também aqui, eu estou trazendo uma tradução, uma interpretação desse artigo que não necessariamente tem a ver com a minha opinião. E eu vou dar minha opinião lá no fim sobre o que eu acho disso, até que ponto isso é interessante ou não. Então, por hora, eu vou te apresentar o material e você vai comigo aí fazendo a sua conta, pensando comigo se é possível ou não. Então, olha só, gente, o que a gente sabe? Olha só que bacana esse gráfico aqui, né? Todas as causas de mortalidade, né? O quanto elas reduzem as causas de mortalidade e o tempo de duração total da atividade física, né? Quando a gente olha a atividade de alta intensidade, né, observe que a duração é menor, né? Mas o impacto de redução nas causas é bastante grande, né? Você com 20, 30 minutos, você já tem um impacto muito grande na redução de mortalidade. Quando você vai para atividades moderadas, você precisa uma dose maior de atividade moderada e nem sempre você alcança a mesma redução, ou seja, a atividade intensa acaba sendo mais benéfica. E o total da atividade física, somando tudo que você faz, também mostra uma redução da mortalidade. Isso é muito interessante, né? Mostrando que controlar a intensidade pode ser interessante para a gente conseguir potencializar benefícios. Esse é o link. Agora, esse gráfico aqui é mais legal, e esse aqui eu vou usar nas minhas aulas porque está muito bem explicado.
onde você tem a duração do exercício e a intensidade do exercício. Então, e aqui você tem o risco de acontecer algum evento adverso, que você possa ter um mal-estar, uma síncope, inclusive uma morte súbita pode acontecer nesses riscos de adventos, né? Veja bem, se o exercício é de curta duração e baixa intensidade, você tem a chance muito pequena de ter algum risco. Se você tem um exercício de longa duração e também de baixa intensidade, esse risco também é pequeno. Agora, observe que quando você tem um exercício de intensidade maior, seja na curta duração ou na longa duração, esse risco aumenta bastante. Ou seja, a gente precisa controlar a intensidade para garantir que você não vai colocar em risco o seu cliente, né? Você que está fazendo exercício não vai entrar em risco. Você precisa saber que o seu professor está controlando essa intensidade justamente para você não entrar nessa zona sem saber o que está acontecendo, ok? Muito bem. Importante lembrar que a atividade física é todo um movimento corporal que gera um gasto energético acima do repouso e que o exercício é aquela atividade estruturada, planejada, que tem um objetivo, que quer melhorar a aptidão física da pessoa, seja para a saúde ou a performance, e que o esporte é uma subcategoria dentro da atividade, que também dentro do exercício, né, que também é estruturada, competitiva, com regras e tudo mais. E a prescrição do exercício refere-se a um plano específico, individualizado. Então, exercício físico é uma coisa que tem uma meta muito clara. São termos importantes para a gente conseguir acompanhar o raciocínio. E aí um artigo também coloca da importância da gente respeitar o princípio FIT que ele fala. Ou seja, a frequência semanal de exercício, garantir que ele seja prazeroso e divertido, que tenha um controle da intensidade, aqui o foco é esse, no tempo em que você vai fazer essa atividade e o tipo que você vai escolher, seja de força, aeróbico ou outra capacidade. Qual é o problema da variação? Bem, exercícios cardiorrespiratórios usam termos muito abstratos e confusos muitas vezes, leve, moderado, vigoroso, pesado, severo, e aí fica tudo muito misturado e a gente não sabe o que é o que não é. No treinamento de força, se usa pesos absolutos, 10 quilos, e aí é muito, é pouco, ou se usa um percentual de um RM, que também tem desvantagens, porque a gente sabe que o percentual de 80% é diferente para diferentes exercícios, grupos musculares, condições físicas. Também, diferentes campos usam descritores conflitantes para a mesma intensidade, né? Já falamos sobre isso, e assim consistente confunde cientistas, profissionais e público em geral. Aqui ele traz uma imagem bacana, né? Mostrando o quanto, né, você tem diferentes autores, aqui ele cita 4, trazendo diferentes nomenclaturas, né? Isso tanto no exercício de força como no exercício aeróbico. Então você tem uma confusão de termos, né, que você não sabe qual é que você vai usar, quem é que você vai seguir. E aí, aqui também, trazendo basicamente os 3 posicionamentos aqui, também mostrando uma confusão em termos de, seja por percepção, por frequência cardíaca, por VO2, enfim. Então, qual é a proposta aqui que os autores, o posicionamento traz? Dividir isso em 5 categorias de intensidade, que seriam quais? Intensidade muito baixa, baixa, moderada, alta e muito alta. Essas seriam as 5 intensidades propostas pelo American College e a essa neste momento. Essa estrutura aplica-se ao exercício cardiorrespiratório e de força, né, de forma bastante específica, e a intensidade alta alinha-se muito mais ao treinamento intervalado de alta intensidade. Então, temos uma intensidade muito alta, com exercícios, obviamente, nesta perspectiva. Ele traz essa imagem aqui, onde, né, tanto o exercício cardiorrespiratório como de força receberiam esta proposta aqui, essa terminologia, que seria basicamente, né, fiz um recorte aqui para ampliar, você falar numa intensidade muito baixa, baixa, moderada, alta e muito alta. Tá? Então nós temos 5 intensidades e essas seriam as 5 intensidades, tanto na força como no exercício aeróbico. A percepção de esforço entra de uma forma muito consistente aqui, né? Onde a percepção seria alinhada a essas intensidades, ou seja, muito fácil, fácil, um pouco difícil, difícil e muito difícil, né? Seria alinhado com muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto, né?
E a gente entende que a percepção de esforço é uma integração de fadiga, com tensão, com esforço, né, em ambos os sistemas energéticos. Ainda sugere-se que os termos leve ou pesado que indicam a carga. Então, você tem opções que podem ser utilizadas usando a percepção de esforço. Na tabela 2, os autores trazem este quadro aqui, que eu vou detalhar ele mais com vocês depois, mas ele mostra uma situação de inatividade e depois as 5 intensidades, previamente, cada uma relacionada a algum marcador de força ou aeróbico, e eu já vou falar contigo. Gente, eu tenho um material muito bacana sobre controle de intensidade, falando sobre percepção de esforço, falando sobre recomendações para performance. Tem uma live maravilhosa com meu amigo Felipe Fossati. Vai lá no YouTube, tem muita coisa que tu pode estudar aqui, tá? Dá para maratonar tranquilo aqui no canal do Sortigo. Esses dias alguém me fez um comentário e eu fiquei muito feliz com o comentário do cara. Eu não me lembro, desculpe aí, mas um colega aí me trouxe, professor, vou maratonar esse fim de semana o teu canal, tá muito legal. Brigadão a galera que tem me acompanhado, né? E não esquece, né, galera? Curte, comenta, compartilha, me ajuda a divulgar o material, que isso motiva a gente a manter o canal sempre com conteúdo bacana. Show? Então, olha só, quando se fala em treinamento aeróbico, a grande proposta passa em trabalhar com limiares metabólicos, né, que seria o melhor método. Né? Você ter uma medida direta dos limiares metabólicos é um método que pode... Eu já tenho falado isso também, né? Nós temos que ter pelo menos o segundo limiar ventilatório, pelo menos o limiar de lactato definido, seja ele por método direto, que obviamente é melhor e é mais preciso, mas seja ele por estimativas de algum tipo de teste de 3K, teste de Cooper, temos várias possibilidades, na natação nós temos testes, então existe possibilidade de a gente conseguir isso. E esse limiar metabólico, né, 1 e 2, é que vai dividir as categorias propostas aqui nesse posicionamento, né? Então a gente sabe que cada método desse tem um estresse fisiológico diferenciado, né? E sendo que a intensidade máxima lá no fim do esforço, naquela é realmente a carga máxima, ou seja, pela potência máxima ou pelo VO2 máximo assim representado. Então, os autores trazem aqui esse modelo, e aí eu chamo a atenção aqui para vocês que a intensidade baixa e muito baixa, elas são tudo intensidades que estão abaixo do primeiro limiar, né? Me acompanha aqui comigo. Então, tanto baixo como muito baixo, né, seriam intensidades abaixo do primeiro limiar. Então, nós não temos um marcador fisiológico específico aqui para o muito baixo, mas o baixo já seria aqui no primeiro limiar. A intensidade moderada seria entre o primeiro limiar e o segundo limiar, treinamento moderado. Nós teríamos o treino alto, de alta intensidade, que seria o acima, imediatamente acima do segundo limiar, e nós teríamos o muito alto, que seria nas situações de capacidade máxima, da potência máxima, o trabalho máximo realizado no fim do exercício. Tá? Então, basicamente, né, eu arrisco em dizer que no exercício aeróbico, nós teríamos basicamente 3 intensidades. Se nós for olhar, né, gente, é o que a gente tem já quando a gente fala nas zonas de treinamento aeróbico. É zona 1, 2 e 3, né? Alguns dividem em 5, subdivide o moderado, alguns subdividem a alta, alguns dividem ainda a baixa, criam 7 categorias, mas basicamente é ter a baixa, moderada e alta. E a proposta aqui, veja bem, né, gente? A fisiologia não vai mudar. O que vai mudar é o termo utilizado, é disso que estamos falando. Eu fiz um esforço e eu fiz uma pesquisa via inteligência artificial pedindo qual seria a melhor tradução para os termos aqui utilizados. Então, very low, low, moderate, height, very height, né? No meu entendimento ficou como muito baixa, baixa, moderada, alta e muito alta, certo? Quando a gente fala de treinamento de força, olha só que legal. O American College passou a vida usando o percentual de um RM nos seus posicionamentos. E agora nós já faz um bom tempo que a gente tem, né? Eles se omitiram de estar falando, mas trazendo o foco no termo repetição de reserva, né? Que é quantas repetições você pode fazer antes de chegar na falha neuromuscular, na falha concêntrica, tá? Então,
O posicionamento aqui diz que não é recomendado usar o percentual de um RM. De fato, isso é muito mais uma estratégia, às vezes, de descrição nos artigos do que propriamente de treinamento. Nem os treinamentos, muitas vezes, não utilizam mais o percentual de um RM. A intensidade deve ser determinada pela carga e a progressão para a falha, o quanto você está perto da falha. Então, imagina assim, você tem uma carga de 30 quilos e você vai falhar na 12ª repetição. Tá? Imagine que você fez uma série e falhou no 12. No 12 e a 13 você não conseguiu fazer. Então, nós temos aí... E aí, se você fizer uma série de 10 com aquela mesma carga, você ficou longe de 2 repetições da falha. Né? Você conseguiu 12 e você fez 10. Então, você estava próximo da falha. Isso é o termo de repetição de reserva. Então, é uma forma de se mensurar a intensidade e uma forma muito confiável, é melhor do que propriamente o percentual de um RM. Então, a ideia é estimar o número de repetições restantes até a falha neuromuscular. Olha que bacana isso aqui, tá? Carga, percentual da carga utilizada, carga mais pesada ou não, e número de repetições. Então, se eu tenho uma carga mais baixa, eu vou ter mais repetições. Se eu tenho uma carga mais alta, eu vou ter menos número de repetições, ok? Aí tudo bem. Mas é interessante observar que em qualquer situação de quantas repetições eu for fazer, ou quanta carga eu vou usar, eu sempre vou ter uma intensidade muito alta. Se eu fizer uma carga bem pesadona, lá 2, 3 repetições, com uma carga bem pesada, 90% do máximo, essas 2, 3 repetições vão ser muito altas. Se eu fizer 10 repetições, né, e tiver uma carga moderada, eu também vou ter uma carga no final, né, na repetição máxima, muito alta. Sempre vou ter as repetições máximas como muito alta. E quando, à medida que eu vou baixando, ficando um pouco mais longe das repetições máximas, eu vou ter uma carga alta, uma intensidade alta. Se eu vou ter uma intensidade, mais repetições longe, mais repetições de reserva em relação à massa, eu vou ter uma moderada, baixa e muito baixa. Esta é a ideia. Quando ele traz isso aqui naquele gráfico, lá naquela tabela que eu falei que eu ia explicar para vocês, o que ele propõe, né? Uma intensidade muito baixa seria uma intensidade com mais de 8 repetições de reserva. Então, tu tem uma série que poderia ser feita com 20 repetições e tu faz só 12. Então, é uma carga muito baixa. Seria uma percepção de 2 numa escala de 10 ou a percepção 9, que seria o muito leve na percepção de escala de 20. Ou a baixa de 7, 8, a moderada 4, 6, a alta 2, 13 e a very muito alta, 1 ou 2 repetições de reserva, né? E aí eu já estou falando aqui em percepções de 8 a 10, usando o Omni ou RP10, ou uma percepção de 18 e 19 de 20. Então, esta é a lógica, né? No meu curso de hipertrofia, né, gente, eu falo um pouco sobre isso aqui e como a gente pode usar isso aí direitinho, né, pensando no desempenho de massa muscular. Bem, conclusões e aplicações práticas, né, gente? A proposta estabelece um framework, né, uma ideia de 5 categorias, muito baixa, baixa, moderada, alta e muito alta, correspondendo a alguns descritores de esforços, né, para tentar fazer com que essa terminologia seja parecida. Então, o que é baixo, o que é moderado, agora em diante, a proposta está lançada. E, para uma aplicação precisa da intensidade individual, a ideia é usar os limiares metabólicos, né, no treinamento, no exercício cardiorrespiratório e as repetições de reserva no treinamento de força. Isso aqui é o que está posicionado neste documento, né? Documento robusto, com muitas evidências, com muitos autores envolvidos, né? Mas, como sempre, né, existe a tal do mas. O que eu penso? Algumas poucas considerações finais para nós se encaminhar para o finalmente aqui. Gente, padronizar uma coisa é muito difícil, né? Uma área com muita gente pesquisando, cada um tem os seus argumentos para achar melhor uma coisa ou outra, né? Vamos lá, vamos pensar na antropometria, né? Padronizar medidas. O Isaac tentou padronizar formas de se medir e a gente sabe o quanto é difícil, tem a realidade individual, cultural, existem estratégias. Então, aqui não é muito diferente, né? E isso acaba gerando um problema muito sério na área da educação física, na área do treinamento, na área do movimento.
Mas eu acho que em qualquer área né? Quem dirá os nossos amigos do direito, né? Que volta e meia as palavras podem gerar confusões na interpretação, uma condenação pode acontecer por uma interpretação das palavras de um jeito diferente, e não é diferente aqui, tá? Não é diferente aqui. Ainda, a percepção de esforço, ela já existe, né? Com associações muito fortes, né? Com outros marcadores fisiológicos, né? E no exercício aeróbico isso já é bastante confiável. E aqui, embora eu goste da ideia dos limiares, né, eu acho que a gente tem já estudos de percepção de esforço associando com limiares e não com um percentual de frequência cardíaca e coisa desse tipo, né? Então, no exercício aeróbico, não fica muito associado a percepção com as intensidades aqui propostas. Então, no exercício de força isso é mais claro, no exercício aeróbico nem tanto. E por último, a ideia é legal, eu gosto da ideia, tá? Mas não sei se nós vamos avançar nesse sentido. É uma tentativa em que cada um vai ter que fazer um esforço para começar a adaptar a sua realidade, tentando usar os termos muito baixa, baixa, moderada, alta e muito alta. Bem, aí a proposta, aí lançado uma ideia, né? E eu acho o seguinte, né, gente? O que é o mais importante? E eu preciso voltar aqui na minha tela. O mais importante, sem dúvida nenhuma, é que, independente do termo que você usa, você, profissional de educação física, precisa avaliar e monitorar a intensidade do exercício físico. Não adianta nós criar uma nomenclatura se ela não é utilizada. Não adianta você pensar em fazer um controle, uma nomenclatura, se você não avalia a intensidade do teu cliente. Então, o cliente precisa ter uma noção. Isso pode ser muito facilmente feito com repetições de reserva na sala de musculação. Isso pode ser muito facilmente ser feito com um banner de uma escala de Borg ao lado das esteiras da tua academia. E você educar e ensinar o teu cliente a utilizar as ferramentas adequadas. O que não dá, e isso é uma realidade em boa parte das academias e no centro de treinamento, é você simplesmente treinar sem saber da intensidade, sem avaliar ela, sem monitorar ela. Isso é que não dá. Se nós vamos ao termo ABC, eu acho que é um problema, mas o problema maior ainda é a gente não ter a devida monitoração desse treinamento. Agora sim, falei o que eu queria. Galera, valeu, espero que tenha gostado aí, tamo junto nessa, valeu.